Olá, Salve, Eduardo, tudo bem? tudo bom, Padre Andrei? Graças a Deus, santa paz. Seja bem-vindo. Um prazer falar com você, falar com os internautas através desses meios, né? Como a comunicação tem se desenvolvido e se reinventando nesses tempos de crise. A gente tem que tirar coisa boa dos tempos difíceis. Sim, esses meios tecnológicos têm sido, acho que para todo mundo nesse período difícil, né? Também uma nova forma de você se entreter, né? De você estar em casa com a sua família, mas ao mesmo tempo estar em conexão com o resto do mundo, né? O mundo todo está conectado, né, Eduardo? Até nós ouvimos relatos e essas grandes redes, né? Elas divulgaram que diminuíram seus streams porque o acesso à internet estava demais. Então, todo mundo conectado, todo mundo se aproximando. Eu converso com a minha mãe, por exemplo, meus pais estão em Jacutinga e eu converso com eles pelas redes sociais, com os familiares. E, então a internet ela se torna útil, né? Não é só coisa ruim que tem muita coisa boa. E nós podemos usá-la de forma muito boa, depende de nós, né? Depende da gente, como a Sim, gente sim. utiliza os meios. Sim, sim, com certeza. Então, gente, como eu estava falando antes do Padre André entrar, né? A gente vai bater um papo a partir de agora sobre como que a gente pode aproveitar esse período de quaresma em tempos de quarentena, né? É algo inédito, acho que nunca nós católicos fomos obrigados a ficar dentro de casa sem poder aí a uma celebração, sem poder frequentar igrejas, nunca houve nada do tipo, né? Então nós convidamos o padre Andrei para participar dessa live aqui conosco, para nos ajudar a refletir um pouco sobre esse assunto. Bem, agora para começar, né, para quem é seguidor do Padre Andrei, que não nos conhece ainda, bem-vindos à nossa conta aqui no Instagram do Portal A12, ao portal de notícias do Santuário Nacional de Aparecida, da rede Aparecida de Comunicação. Eu me chamo Eduardo Góes, sou jornalista, trabalho no Portal A12 e agora a gente começa, né, a reflexão. Padre, então, né, a grande pergunta, como viver a quaresma nesse período que a gente está trancado dentro de casa? Eduardo, quando a gente volta na Sagrada Escritura, a gente vê como o povo, ao longo da história da salvação, também viveu a sua quaresma. Né? Nós temos, por exemplo, lá Abraão, que teve que sair. Foi para ele também uma dificuldade, um medo, algo diferente. Moisés, aí sim o povo de Deus, os 40 anos no deserto. Nós temos o próprio José, né, que teve seu medo, suas angústias, teve que se refugiar. Então, olhando ao longo da história da salvação, várias vezes nós encontramos essas quaresmas o povo de Deus vivenciou. E esse ano talvez nós estejamos sendo privilegiados, porque estamos vivenciando a quaresma na carne. Né? Quem é que iria se retirar? Eu refletia com um grupo próprio aqui em Pouso Alegre o seguinte: será que nós não estávamos acostumados demais com a quaresma e vivendo ela de qualquer jeito, de qualquer forma? E essa situação que nós vivemos, será que não é um tempo de nos voltar, de voltarmos para nós mesmos, para a nossa vida e pensar como é difícil quando a gente experimenta isso na carne? Muitas das nossas paróquias, as nossas comunidades estão sem Eucaristia. Será que nós vivíamos e dávamos o valor correto à Eucaristia? Ou nós também tínhamos nos acostumado com a Eucaristia? Então, acho que esse momento de quarentena e vivenciando a quaresma é o tempo, primeiro, de não entrarmos em pânico, mas olharmos para o mundo com um olhar de esperança. Segundo, é rezar, né? E a quaresma nos pede isso, que nós rezemos mais. Então, é o tempo de nós termos mais esse momento de oração, essa espiritualidade, essa interiorização, mais tempo com a palavra de Deus. E depois, acho que ajudar as pessoas ao nosso redor, né? A caridade. A igreja propõe, eu lembro que na quarta-feira de cinzas eu falava com as nossas comunidades, né? O jejum, a oração e a esmola.
é o que nós estamos sendo convidados a fazer agora. O jejum, talvez, desse tempo dentro de casa, de não podermos fazer as coisas que gostávamos. A oração, o tempo preciso. E também a esmola. Há sim uma preocupação com a saúde, mas também com a economia. Nós temos visto toda essa discussão. Mas me preocupa muito se nós não iremos criar uma geração de miseráveis, né? Quantas famílias carentes irão surgir a partir dessa pandemia? E nós vamos ter a possibilidade de praticar a caridade, olhar para a pessoa, o irmão, e ver o sofrimento dele e tentar ajudar de alguma forma. Esse tempo de quarentena e de quaresma, acredito que seja o momento da gente pensar menos no eu, no meu gosto, no que eu tenho, no que eu posso ser, e começar a olhar mais para o outro, para os irmãos. É deixar de pensar apenas no lucro, sabe? E pensar naquelas famílias que dependem da minha empresa, do emprego que eu dou. Eu acho que é esse tempo da caridade, sabe? Olhar para o irmão. Eu sempre digo, o meu amor a Deus, ele é refletido no meu amor ao próximo, né? Então, essa quarentena, ou essa situação que nós estamos vivendo, é a quaresma na carne, o jejum, a oração e a esmola. Sim, é um momento também, né, da gente, aí como o senhor estava colocando, da gente parar e começar a pensar e aproveitar esse tempo e rever, fazer até o exame de consciência, né? É um tempo que a gente pode aproveitar para isso também. Padre, eu vejo que já tem várias pessoas aqui online com a gente, já chegou Sim. até pergunta, né? Deixa eu ver se tem algo aqui. O Cláudio Sandra, Cláudio.Sandra, deve ser uma conta de casal. Casal. Ele está perguntando assim: boa tarde. Em tempo de quarentena e com as crianças em casa e sem poder participar das missas e de catequese, como podemos estar mantendo eles em contato com Deus? Criança nem sempre é fácil de prender atenção, né, padre? Não, os pais, eles estão desesperados, né? Agora, assim, aqui na paróquia São José Operário, em Pouso Alegre, onde eu sou vigário paroquial, nós não temos a missa da criança, porque a gente prefere não começar a dar títulos a missas, né? A missa é a missa, a Eucaristia é a Eucaristia, a criança precisa aprender desde cedo o valor sagrado desse encontro semanal. Mas em toda a missa das 10, eu tenho o costume de chamar as crianças à frente e eu sento com elas ao chão, né? Algumas pessoas podem achar até estranho, mas aquele momentinho da homilia, então proclama o evangelho, nós não mudamos nada à missa, mas aquele momentinho do evangelho eu chamo toda a gente pequena lá na frente e converso com eles 2 minutinhos. E aí eu peço para eles ficarem quietinhos e digo que vou falar com gente grande. E as crianças, elas vão sentindo falta, elas vão se adaptando, tendo consciência de que ali é um momento de silêncio. Você precisa ver como as crianças ficam quietinhas, porque o padre fala na linguagem delas. Porque a gente tem que tornar aquele momento da missa prazeroso para a criança, e não uma obrigação, mas ali é o espaço delas. Trazendo para essa realidade que as famílias estão vivendo, eu acredito que o primeiro passo do papai e da mamãe, ou do responsável da criança, é rezar com as crianças. Sentar elas no sofazinho e ali você junto, o casal, a família, explicar para ela, olha, tem muita gente sofrendo, na linguagem dela. E a gente vai pedir, Papai do Céu, ajudar essas pessoas. Então, aos poucos, introduzindo na criança a força da oração. Talvez os pais nunca tiveram oportunidade de ter esse tempo para rezar com as crianças. E chegou o momento. Então, acho que na linguagem delas, sentar com elas e falar assim, agora é um tempo que a gente vai destinar para o Papai do Céu. Quanta gente está sofrendo, está doente, quantas famílias estão necessitadas, estão chorando. Rezar para o Papai do Céu. Uma segunda coisa é contar a história da Bíblia, né? Eu acho que reze com a criança uma historinha da Bíblia. Hoje existe na internet trechos, o Bíblia Online para crianças. Conte com a criança todo dia um trechinho do Evangelho, né? Comece pelo Novo Testamento, que é mais fácil.
mas conte as histórias. E ali hoje você tem tempo para isso. E por fim, até a CNBB tem divulgado as celebrações que as famílias podem rezar dentro de casa. Então você pode imprimir, entre no site da CNBB, lá tem o material, por exemplo, do quinto domingo da Quaresma, já está disponível para você rezar em família. E chame a criança e fale assim, olha, nós não podemos ir na missa agora, mas a gente vai rezar em casa. Então agora é um tempo de silêncio, como se a gente estivesse lá na igreja. A nossa casa se torna a nossa igreja agora. Então assim como você fica em silêncio, assim como a gente reza lá na igreja, nós vamos rezar aqui também. É o exemplo, é o testemunho. Se o pai e a mãe, se o responsável não reza, a criança não vai rezar. Sim. A fé não é transmitida, né, padre? A fé é transmitida, né? A fé ela é testemunhada. Porque é muito complicado, até a gente vê aí nesses meios de comunicação, ou em tempos de meios de comunicação, a gente querer convencer, né? Até o Papa Francisco ele fala que a gente não é marqueteiro da fé. A fé ela é testemunhada, é testemunho. A gente traz as pessoas para a nossa igreja pelo testemunho que nós damos. Então, acho que é importantíssima a figura do pai e da mãe, a figura do responsável pela criança. E eu sempre digo em batizado, se o papai e a mamãe, se o responsável não vão à igreja, a criança não vai aprender a ir à igreja sozinha, né? Então essa transmissão da fé, esse testemunho da fé, é o essencial. Padre, agora nesse período que a gente está passando, né, de quarentena, todos em casa, tem surgido também muitas dúvidas, né, das pessoas para esse tempo de quaresma, né, que é uma das dúvidas que sempre chegam como, sem que eu possa ter acesso a um padre, por exemplo, quais são as alternativas para que eu possa fazer a confissão. Aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é que as pessoas poderiam fazer nesse sentido. Na verdade, o Papa Francisco, acho que no final da semana passada, né, na quinta ou na sexta-feira, uma das suas missas também transmitidas, ele falou sobre isso, né? Então eu vou repetir o que o Papa Francisco, nosso pastor, ele nos orientou. Nós vivemos uma situação atípica, né? A igreja não queria que chegasse a isso, a igreja não queria privar o atendimento sacramental aos seus fiéis. E aqui eu dou um testemunho. Foi muito difícil nas primeiras missas que entrei aqui na igreja, rezar sozinho. É muito triste, é um vazio. Nós, enquanto padres, nós sentimos saudade do nosso povo, daqueles de quem nós devemos cuidar. Nós sentimos saudades, então para a gente é muito triste. E a igreja em nenhum momento queria que chegasse a essa situação, privar as pessoas do sacramento. Mas é algo também em favor da vida, em defesa da vida. E o Papa Francisco, então, vem nos ensinar sobre a questão da reconciliação. Como vivemos um caso atípico, a pessoa deve fazer o seu exame de consciência, pedir perdão a Deus pelas suas fraquezas, confessar a Deus com o desejo de, terminando essa quarentena, a pessoa se confessar. É acreditar na misericórdia de Deus. Mas tem que haver o desejo de confessar-se depois que tudo isso passar. Nós temos na igreja o batismo de desejo, por exemplo, quando crianças não conseguem ser batizadas, mas chegam a falecer, mas os pais já tinham pensado no batismo, já tinham escolhido os padrinhos, a criança não morre pagã. Há o batismo de desejo, a igreja acredita nisso. E o Papa Francisco, então, vem nos ajudar a refletir nisso. Olha, com o desejo de, após a quarentena, você se confessar, peça perdão a Deus, tenha contrição, mas que seja uma contrição verdadeira, um arrependimento daqueles pecados. Ah, padre, quer dizer que então agora eu posso confessar com Deus? Nesse caso, sim, mas depois você tem que buscar a confissão. Muito bem, eu acho que está bem respondida aí a questão, né? Essa dúvida tem chegado muito, né? Já existem alguns materiais disponíveis na internet também sobre isso, inclusive no A12, mas é sempre bom a gente reforçar, né, para que todo mundo fique atento aí a essas informações que são muito importantes nesse período. Agora, padre, no período da Semana Santa, né,
está se aproximando, é muito provável que a gente ainda esteja de quarentena, infelizmente, né? Quais dicas o senhor daria também para que as pessoas possam viver melhor esse período também em família, dentro de casa, como a casa fosse realmente uma igreja? A Páscoa ela é o centro, né, do nosso ano litúrgico, do domingo da Páscoa. Então, algumas datas elas não podem ser mudadas. Aqui eu cito um exemplo. Por exemplo, aquela missa da Quinta-feira Santa, de manhã, que a gente chama da missa do Crisma, ou da missa dos Santos Óleos, essa missa ela pode ser alterada a data, depende do bispo, né? Então não faz parte do calendário fixo. Então, em muitas dioceses, provavelmente, essa missa será em outra data. Agora, se nós pegarmos Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, o Sábado Santo, a Sexta-feira Santa, mas a partir do Sábado Santo é uma data, a Páscoa não pode ser alterada. Então ela será celebrada nas igrejas, a Páscoa será celebrada, mas sem a presença do povo. Então, o que nós temos orientado, né, e parto aqui da minha realidade enquanto arquidiocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Nós estamos confiando muito nas redes sociais para que as famílias acompanhem as celebrações pelas redes sociais e também a nossa pastoral litúrgica, a Comissão Arquidiocesana para a Liturgia, aqui da Arquidiocese, ela vai distribuir materiais, vai divulgar o material próprio para cada dia, que as famílias poderão rezar. Então, é como esse material que eu disse da CNBB na missa. As famílias terão que ter a disposição de parar um momento e celebrar ali a sua Semana Santa, a sua Páscoa, de uma forma bem diferente, mas pela nossa fé nós estaremos também celebrando. Então, é esse momento de parada. E aqui, Eduardo, eu acho algo importante. Nós temos visto também muitas missas sendo transmitidas pelas redes sociais, tudo mais. Não é qualquer transmissão ali. A gente tem que ter consciência, e eu tenho orientado isso aos fiéis, de que você estará assistindo a Santa Missa. Então isso exige algo de mim. Não é uma transmissão de um jogo, de um vídeo, de um filme. É a transmissão da Santa Missa. Então é sagrado. Então que desligue tudo, sabe? Desligue TV, desligue rádio, caso a missa não seja pelo rádio, né? Caso você esteja acompanhando pelas redes sociais. Mas peça ajuda para a sua família. Vamos fazer silêncio. Vamos nos preparar para esse momento de oração. Use dos símbolos litúrgicos. A vela nos dá essa ideia da sacralidade. Um crucifixo ali para nos relembrar o sentido e o mistério da nossa fé, o centro da nossa fé, que é Jesus Cristo. É se preparar para esse momento. Então, que seja nas missas que você tem acompanhado aqui pelas redes sociais, pela TV ou pelo rádio, durante a Semana Santa, se prepare para aquele momento. Uns 10, 5 minutos antes, faça silêncio. Reze a oração do Espírito Santo. E aí você vai acompanhar aos poucos, vai rezar, vai entrar nesse mistério e com certeza a sua oração ela é válida, né? É lembrar que, repito isso, não era desejo da igreja. Por isso nós confiamos na graça de Deus. Muito bem, dicas preciosíssimas aí do Padre Andrei. Padre, eu gostaria de agradecer, né, ao senhor por ter topado participar dessa live aqui com a gente hoje. Foi uma maneira nova que a gente encontrou de estar levando também conteúdo para você que sempre nos acompanha aí nas redes sociais do A12. 95% da equipe do A12 está de home office. Uma pequena parte está se alternando para poder manter as coisas continuando, porque isso também é importante, é papel da imprensa. Valeu, Eduardo. Obrigadão. Deus abençoe a todos, viu? Coragem, muita paz a todos aí que nos acompanharam pela live. Eu termino aqui no lugar do Eduardo, então. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.